Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos hoje dar continuidade ao vídeo passado, ao tema do vídeo passado, onde vimos que o sábado é o dia do Senhor e não o domingo. No entanto, algumas ideias defendem a tese de que o domingo tornou-se o dia do Senhor no Novo Testamento. Bem, se isso for verdade, existe algum versículo que fale sobre isso, não é verdade? O fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana levou a primeira igreja cristã a adotar esse dia em lugar do sábado, como dia de repouso e adoração. Os judeus continuaram guardando o sábado, enquanto os cristãos passaram a guardar o domingo. A maioria das pessoas creem dessa forma, e por isso guardam o domingo em lugar do sábado. E o pior é que elas acreditam que isso é bíblico. E quando Cláudio se referiu à primeira igreja cristã, está falando não da igreja que veio após Cristo, mas uma igreja bem posterior depois, quando ela se tornou a igreja romana. Bem, se a ressurreição de Jesus alterou o dia de guarda, o próprio Cristo deve ter falado isso ou os seus discípulos devem ter escrito algo a respeito. Mas, por incrível que pareça, não há nenhum relato bíblico e nenhuma palavra de Jesus que confirme essa tese. Os 4 evangelistas registraram o aparecimento do Cristo ressuscitado, mas nenhum deles mencionou Jesus, dizendo que a partir daquele momento, o primeiro dia da semana deveria ser o dia de descanso em lugar do sábado. Por falta de conhecimento, alguns dizem que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana para celebrar a ressurreição de Jesus. Mas ao lermos a Bíblia, em João 20, verso 19, vemos que eles estavam de portas fechadas porque estavam com medo dos judeus. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Isso mesmo, Cláudia. Ainda mais que nesta ocasião, eles nem acreditavam que Jesus havia ressuscitado ainda. Eles estavam ali trancados com medo dos judeus, como disse o apóstolo João. Isso porque haviam matado o mestre deles, então eles tinham medo de que acontecesse com eles a mesma coisa. Em Atos 16:13, vemos os discípulos saindo da cidade, num sábado, à procura de um lugar onde pudessem orar e refletir na palavra de Deus, e ali, na beira do rio, encontraram um grupo de mulheres que já estava orando no local. O culto foi realizado ali mesmo. No dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reunirão. Esse acontecimento mostra que os cristãos, mesmo após a morte de Cristo, continuaram respeitando o sábado como dia de descanso, e não o domingo, mesmo ele tendo ressuscitado neste dia. Todos os sábados, o apóstolo Paulo ia às sinagogas e persuadia judeus e gregos. Durante 1 ano e meio que permaneceu em Corinto, exercendo sua profissão, a Bíblia diz que todos os sábados ele estava na sinagoga. Atos 18, versos de 1 a 4. Como percebemos nos relatos aqui contados, a primeira igreja cristã continuou guardando o sábado como o dia do Senhor e não o domingo. Portanto, isso de dizer que a igreja cristã substituiu o sábado pelo domingo em comemoração à ressurreição não é bíblico, devendo ser descartado da nossa fé. A Bíblia não deixa dúvidas sobre este assunto.
O sábado é eterno como aquele que o criou, abençoando-o e santificando-o para repouso e adoração. Não aceitar este ensino é rejeitar o mandamento do Senhor, uma verdade bíblica. Isto é fato. Ore conosco, Cláudia. Deus, Tu és o Criador do Santo Sábado, e não autorizastes que o mesmo fosse substituído por uma tradição. Ajuda-nos a guardar o Teu Santo Sábado, em nome de Jesus. Amém.